livro A Família, de autoria do Papa Francisco, é o livro destaque deste mês. A obra reúne uma série de catequeses do Papa Francisco sobre o tema família. Para entender um pouco mais sobre a obra, conversamos agora com o religioso da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos e Orlando Rodrigues Fernandes. Ele é formado em Filosofia e Comunicação Social pela FAPCOM, em Teologia pela FAGE. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, Cleane. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Orlando, conta pra gente o que a obra traz de novidade. O que é essa catequese do Papa Francisco sobre a família? Cleane, a obra de catequese do Papa Francisco sobre a família é fruto de uma caminhada que ele percorreu durante todo o ano, o final do ano de 2014, o ano aí de 2015, que era aquele período em que nós estávamos celebrando o Sínodo sobre a Família. Então, logo que ele terminou a primeira parte desse sínodo, que foi realizado em 2 momentos, ele começou essa série de catequeses ali em novembro de 2014 e deu continuidade a ela até a segunda parte do sínodo, que foi realizado em outubro de 2015. Então, o Papa Francisco nos brindou durante esse período com essas preciosas catequeses sobre esse tema tão importante para a Igreja e também para a sociedade, que é o tema da família. E por que falar sobre a família nessa sociedade que estamos aí hoje? Por que você acha que ele destacou esse tema para intensificar o diálogo na Igreja, né, e na sociedade? O que você pensa sobre isso? Por que esse tema? É como eu lhe disse, não é um tema apenas voltado para, digamos assim, uma realidade eclesial, mas é também um tema muito importante na sociedade como um todo. Eu penso que, por isso, também o Papa Francisco resolveu convocar um sínodo dentro da Igreja sobre esse tema tão importante que é a família. Depois do tema da família, ele também tratou sobre a juventude, esse ano sobre a Amazônia, mas ele quis começar essa caminhada sobre os sínodos com esse tema da família. Então eu penso que é porque, em primeiro lugar, é um tema muito importante para a Igreja, mas é também um tema muito importante para o próprio Papa Francisco. Ele sentiu, em primeiro lugar, essa necessidade de tratar sobre esse tema e convocar, não só tratar sobre esse tema nas suas catequeses, mas também convocar toda a Igreja para que, reunida, pudesse avaliar a situação das famílias na Igreja e no mundo. E quais as principais considerações do livro? Olha, o Papa Francisco, ele divide assim as suas catequeses, pelo menos 5 partes eu consegui perceber assim nessa sequência, Um ano de catequeses é bastante tempo, então ele tem esse filão que é a família, mas ele começa falando sobre cada membro da família, os pais, as mães, os avós, os filhos, e depois ele começa a falar também do matrimônio, o matrimônio como um sacramento, depois sobre a importância da família na transmissão da fé. Então, ele consegue trazer coisas sempre novas, mesmo tratando de um tema assim, que para a gente já é um tema muito conhecido, esse tema da família. E agora uma coisa que me chamou bastante atenção nessas catequeses do Papa Francisco é que ele ilustra esses temas, essas catequeses, com exemplos da própria família. Então, ele se coloca muito, não que a família dele seja o exemplo, mas ele fala a partir da própria realidade, Principalmente quando ele fala dos filhos, por exemplo, ele diz que nem todos nós somos pais, mas todos nós somos filhos. Então é uma experiência da qual todos nós podemos falar em primeira pessoa. E ele traz muitos exemplos da avó, da mãe, e eu acho que se ilustra bastante porque as pessoas se sentem próximas também dele, Veem que ele, assim como nós, também teve uma família, e isso é muito interessante. Sim, ele traz um exemplo da mãe dele, Como que era a figura materna, a importância da figura materna. É isso? Sim, da mãe, da avó. Agora, da mãe, ele traz um exemplo quando ele está falando dos peritos, que é uma coisa que ele até critica um pouco, porque às vezes as famílias, elas, segundo ele, os pais se auto-excluem do processo educacional dos filhos. Ele dá o exemplo da mãe dele, que foi chamada na escola. Ele tinha aprontado alguma e a professora pediu que ele avisasse a mãe que ela deveria vir à escola, Então, quando a mãe dele esteve lá, a professora contou o que tinha acontecido, estavam só os 3, e a professora pediu à mãe, que
que dissesse a ele que pedisse desculpas, né? E então eu achei isso muito interessante, esse exemplo que ele trouxe. Ele disse que se fosse hoje, provavelmente os peritos, que ele até coloca entre aspas essa palavra aí, os peritos, provavelmente reprovariam essa atitude porque achariam que a criança sairia traumatizada da situação. Ele, pelo contrário, acredita que não, que é importante sim que a criança seja corrigida, né, de forma adequada e que isso, longe de traumatizar a criança, mostra os limites, né, que ela deve ter. E eu acho interessante que ele mostre isso a partir da própria experiência dele, né, de uma experiência que ele teve na infância, né, com a família e com essa professora. Hoje sabemos que o conceito de família mudou bastante, né? E qual que é a visão da igreja? O que o Papa Francisco, não só na obra, mas ao falar a todos os cristãos, o que ele procura transmitir sobre a estrutura da família, né? Como que a igreja vê a família hoje? Eu penso que a igreja continua vendo a família como a base de tudo, né? E eu vejo que, do ponto de vista do sacramento, que às vezes o Papa Francisco é criticado como se ele estivesse mudando doutrina ou alguma coisa a respeito do sacramento do matrimônio, ele deixa bem claro que não foi mudado, nem vai ser mudado nada com relação ao matrimônio, né, ao sacramento. Aquilo que é próprio do matrimônio continua válido. Agora, por outro lado, ele chama a reflexão, principalmente com relação aos casais em segunda união, né? Aos cristãos que estão em segunda união. Ele pede que a igreja acompanhe de perto esses casais, que eles não se sintam excluídos dentro da igreja. E eu acho que isso é interessante. Eu penso que essa talvez seja uma das realidades que mais nos desafia, né, nesse momento, mas é uma realidade que ela não pode ser simplesmente camuflada ou escondida. Pelo contrário, ela deve ser enfrentada, né? Então eu penso que essa é uma grande contribuição que o Papa Francisco nos traz e que todos nós, especialmente os bispos, deveriam ter bem presente, essa realidade da acolhida dos casais em segunda união. É isso que o livro traz, quando fala do matrimônio, o Papa Francisco enfatiza isso, sobre essa recepção, essa acolhida, porque não deixa de ser a família, né? Como que... Eu não creio que seja talvez o elemento mais importante do livro, mesmo porque esses aspectos eles são tratados mais como exceção do que como regra, né? Sim. A regra mesmo é o matrimônio e que tudo dê certo, né? Que produza frutos e aconteça como se espera mesmo no dia do matrimônio. Agora, claro, há aqueles que não são bem-sucedidos e que em vez de viverem, né, amargamente o resto da vida, às vezes optam por dar seguimento à sua vida, mesmo porque o casal, para que ele continue unido, depende de ambas as partes. Então, às vezes, pode ser que uma das partes tenha interesse de continuar a relação, mas a outra não esteja interessada. Então, quando uma das partes abandona, né, o casamento ou se separa, é preciso, né, provavelmente a outra pessoa ela não vai viver, né, solitária o resto da vida, ela vai querer refazer a vida em algum momento e encontrar outra pessoa. Mas eu penso que essa é mais a exceção do que a regra, né? A regra continua sendo que o casal, né, como diz aquela música do Padre Zezinho, seja um para o outro de corpo e de mente, que viva eternamente esse amor, né? Então, eu penso que a preocupação da igreja é assegurar que esse matrimônio seja sempre duradouro. Agora, é claro, há, né, essas exceções e que são muitas, né, se a gente for considerar o número de casais em segunda união que continuam frequentando a Igreja Católica, né? Sim. O Papa fala no livro sobre os desafios das pastorais em relação à família, né? Como que tem essa abordagem no conteúdo? O que ele traz de desafios? Eu penso que o Papa Francisco apresenta, sim, uma das questões mais desafiadoras que ele apresenta nessas catequeses é os desafios, não tanto do ponto de vista pastoral, embora seja também importante, mas os próprios desafios dentro da família, a educação dos filhos, no caso dessa educação dos filhos de pais separados também, porque ele sempre retoma essa questão dizendo que os filhos geralmente são os mais prejudicados quando os pais se separam. Ele também chama muito a nossa atenção para a questão dos avós, que hoje em dia ele denuncia uma cultura que ele chama de cultura do descarte, né? Então, aquelas pessoas idosas e muitas vezes são simplesmente colocadas em um asilo ou retiradas da família, né? Porque alguns familiares às vezes não querem se comprometer mais com os idosos,
achando que já não é mais, né, que já não convém mais que eles fiquem ali. E ele até conta um exemplo de uma criança que um dia estava construindo uma mesa e o pai perguntou por que ela estava fazendo aquela mesa. Aí a criança teria dito que era para que o pai comesse naquela mesa quando ele ficasse mais velho. Mas isso porque a criança tinha visto que o pai fez isso com o avô, né? Então, quando ele viu aqui, né, o filho, no caso, que é o pai da criança, né, fazendo aquilo com o avô, a criança sentiu, né, e de alguma forma também isso chamou a atenção do Papa Francisco, tanto assim que ele usa esse exemplo, né, para falar, então, que provavelmente o filho, né, no caso aquela criança, faria com o pai o mesmo que ele estava fazendo com o avô, né? Então eu acho que é uma realidade que assim, é um exemplo bastante comovente. Sim, e qual que é o objetivo da coleção? Você como coordenador, né, o que você pensa em relação à organização mesmo da coleção? Por que é importante trazer todos esses temas? Como que é essa organização? Eu, na verdade, organizo, né, e coordeno essa coleção junto com o Danilo, que também é junior e mora em Belo Horizonte, né, religioso paulino. E a gente coordena essa coleção do Papa Francisco e reúne cada catequese num livro, porque a gente acredita que né, as pessoas que acompanham o Papa Francisco, que também acompanham a nossa editora, elas gostam de ter esse material assim de forma bastante acessível. Então a gente reúne, compila de acordo com cada tema. Às vezes, quando é uma catequese mais curta, como por exemplo aqui ele terminou há pouco tempo sobre o Pai Nosso, né? A gente faz unindo, né, duas catequeses. Por exemplo, essa do Pai Nosso a gente vai unir junto com a dos mandamentos, para que fique um pouquinho maior, porque se a gente colocasse uma só, ficaria muito pequenininho o livro, né, não compensaria tanto. Aí mas em geral, Cleane, essas catequeses, essa, por exemplo, da família, é uma das maiores que o Papa Francisco fez, inclusive em termos de tamanho, né? Porque, como eu disse, ela começou no final de 2014 e ele fez praticamente todo o ano de 2015 trabalhando Sim. esse tema. Então, foram muitas quartas-feiras dedicadas ao tema da família. Ele trabalhou esse tema até que ele começou uma nova catequese, que foi a catequese sobre a misericórdia, quando ele iniciou o ano da misericórdia, né? Então, essa coleção ela é esquematizada dessa forma. Geralmente, cada obra é uma catequese. E há catequese em que o Papa se delonga mais, e há outras catequeses que ele trabalha de maneira mais rápida, né? Como, por exemplo, essa que eu te falei da oração do Pai Nosso. Sim, e o livro está indicado para algum público específico? Como que você observa? Todo mundo pode ler? É indicado para algum público diferente de todos? Como que você vê? Eu vejo que é destinado a todos, mas eu creio que cada catequese deve ter um público que interessa mais. Esse, por exemplo, o público da família, eu penso que quem trabalha com a pastoral familiar ou algum movimento mais ligado à família deve se interessar mais, ou os pais em geral, né? Agora, há outras catequeses que são, por exemplo, a catequese sobre a Santa Missa, ou a catequese sobre o Pai Nosso, ou a catequese sobre os mandamentos. Seria mais algo Eu penso pastoral. que ela é algo mais abrangente do que propriamente a família. Porque embora todos nós tenhamos família, mas nem todo mundo sente essa necessidade de refletir sobre esse tema de forma tão sistemática como o Papa aborda aí nas catequeses. Então eu penso que ela deve interessar a um público que está mais ligado mesmo à pastoral familiar, ao concílio de cristandade, ou a outros encontros aí, né, ou grupos que trabalham mais diretamente com a família. Existe alguma dica para ler a obra? Está dividida em capítulos? Como que a gente pode acompanhar? A obra, como eu disse, ela, né, assim, a gente não dividiu na própria estrutura dela, mais pela leitura que a gente percebe esse percurso que o Papa Francisco vai fazendo, em que, num primeiro momento, ele trabalha sobre os membros da família, outro momento sobre o sacramento do matrimônio, mas a gente coloca a divisão da obra, segue, na verdade, o modo como ela foi sendo abordada durante o próprio desenrolar das catequeses, né? Então ela segue a sequência cronológica, né? Começando ali em novembro de 2014 até novembro de 2015. Mas em alguns momentos, quando o Papa às vezes trabalha o mesmo tema, dividindo em 2 quartas-feiras ou até mais, a gente coloca aquilo no mesmo bloco e faz
né? E faz uma divisão mais simples para que a pessoa perceba que continua desenvolvendo aquele mesmo tema. Agora, no caso, por exemplo, para quem quer trabalhar sobre o sacramento do matrimônio, às vezes numa formação em vista do sacramento do matrimônio, então eu creio que seria mais interessante e já essa parte que fala sobre o sacramento do matrimônio. Agora, se é uma reflexão mais sobre o papel dos pais, aí pode ir na catequese sobre os pais, sobre o papel dos filhos, pode ir na catequese sobre os filhos. Até sobre os avós, Os né? avós, Valorização. Né? justamente. Por exemplo, né, você vai dar uma formação ali para um grupo de idosos, que a maioria ou todos são avós, então eu penso que ali você poderia trabalhar essa catequese mais especificamente. Então, dá para ler de forma sequencial, mas você também pode pincelar aquelas partes que mais lhe interessam, né? Yolando, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cleane, e precisando, a gente está aqui para falar também sobre os outros livros da coleção ou sobre outro tema que interesse. Conversamos com Yorlando Rodrigues Fernandes, ele que é redator da Liturgia Diária e coordenador da coleção Catequese do Papa. E quem quiser adquirir a obra, ela está disponível em toda a rede Paulos de Livraria ou pelo site paulos.com.br. Um abraço e até a próxima.